Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas intelectuais mais incríveis da história. É uma busca de 1000 anos para tentar provar a existência de um ser supremo, usando só a força da razão. Nada de fé, nada de revelação, só lógica pura. É uma viagem que começa num mosteiro lá na Idade Média e, acredite, termina nos supercomputadores de hoje. Então, vamos nessa! Essa pergunta aqui é o coração de tudo. É o que a gente chama de argumento ontológico. Não é sobre olhar para o céu e ver as estrelas. É sobre um quebra-cabeça puramente lógico. Pensa nisso como uma história de detetive, sabe? Só que o mistério não é um crime, é a própria natureza da realidade. Bom, nossa história começa lá no século XI com um monge que botou a bola para rolar, Santo Anselmo de Cantuária. O interessante é que ele não estava querendo converter ninguém. A busca dele era outra, encontrar uma base racional para a própria fé que ele já tinha. E aqui está a pedra fundamental de tudo. A definição que Anselmo dá para Deus é simplesmente genial. Ele não lista características, tipo onipotente ou onisciente. Não, ele define Deus como o limite absoluto da perfeição. É um conceito. Pensa na coisa mais grandiosa que existir. Por definição, Deus é maior que isso. Simples e poderoso. Agora, olha só a elegância desse raciocínio. A sacada de Anselmo é tratar a existência no mundo real como uma qualidade, como uma forma de grandeza. Pensa bem, se o ser mais perfeito que a gente consegue imaginar existisse só na nossa cabeça, a gente poderia na hora pensar num ser ainda mais perfeito, né? Um que fosse igual, mas que existisse de verdade. E aí pronto, a definição original dele se quebra. É uma contradição. Para que a definição se sustente, esse ser supremo obrigatoriamente tem que existir. Claro que uma ideia tão bombástica assim não ia passar sem um bom debate. Um outro monge da mesma época, chamado Gaunilo, olhou para aquilo e pensou: tem alguma coisa errada nessa lógica. E para provar o ponto dele, ele criou uma paródia bem inteligente. Gaunilo basicamente disse o seguinte: ah, é? Então, usando essa mesma lógica, eu posso provar a existência de uma ilha perfeita. Mas a resposta de Anselmo foi crucial. Ele disse: calma lá. A lógica dele só funciona para um ser necessário, um ser cuja própria essência é existir. Uma ilha é uma coisa contingente, sabe? A gente sempre pode imaginar uma ilha melhor, com mais um coqueiro, uma praia mais bonita. A não existência dela não é uma contradição. A de Deus, segundo Anselmo, seria. E aí o argumento ficou meio esquecido por séculos, até ser resgatado lá na Era da Razão por mentes brilhantes, que viram nele uma beleza quase matemática. Eles pegaram a ideia e refinaram. Olha que interessante essa linha do tempo. Dá para ver a evolução da ideia como se fosse uma corrida de revezamento. Não foi só um estalo de um gênio, foi um esforço contínuo, sabe? Cada pensador pegou o bastão do anterior e levou a ideia um passo adiante, deixando o argumento cada vez mais rigoroso. Aí chega Descartes e muda um pouco o foco. Ele para de falar de grandeza e começa a falar de perfeições. Para ele, a existência é uma das perfeições que um ser perfeito tem que ter. É tipo um triângulo. Ter 3 lados é uma perfeição necessária de um triângulo. Tentar pensar num Deus perfeito que não existe seria tão absurdo quanto pensar num triângulo sem 3 lados. Não dá. Então, Leibniz entra na conversa e joga uma dúvida muito importante. Ele diz: ok, mas antes de pular da ideia para a realidade, a gente tem que ter certeza que a própria ideia faz sentido. E se a soma de todas as perfeições for uma ideia contraditória, tipo um círculo quadrado? Leibniz argumentou que não, porque perfeições são qualidades positivas e coisas positivas não se contradizem. Com isso, ele estabeleceu a possibilidade lógica de Deus. E essa ponte nos leva direto para o século XX e para um dos maiores lógicos da história, Kurt Gödel. O que ele fez foi pegar essas ideias filosóficas de Leibniz e transformá-las numa prova formal, com todo o rigor da matemática moderna. É aqui que a coisa fica séria. Gödel começa estabelecendo 5 axiomas. Pensa neles como as regras de um jogo de tabuleiro. Ele não diz o que positivo significa, mas define como essa qualidade funciona. A regra 2, por exemplo, já resolve aquele problema do Leibniz, garantindo que o pacote de perfeições não tem contradições. E a regra 5? Bom, essa é a herança direta de Anselmo e Descartes, né? Com as regras na mesa, ele define os jogadores. O ser divino é aquele que tem todas as propriedades positivas. A essência é a característica que define tudo sobre alguma coisa. E a existência necessária é a propriedade de existir, não importa o que aconteça, em qualquer cenário possível.
Ok, regras definidas, peças no lugar, o palco está montado. A partir daqui, a prova de Gödel se desenrola quase como um efeito dominó. Cada peça lógica derruba a próxima, e o resultado final é impressionante. O primeiro passo é o seguinte: responder ao desafio de Leibniz. É possível sequer conceber um ser assim? Usando suas próprias regras, Gödel mostra que sim. Como as propriedades positivas não podem entrar em conflito entre si, graças ao axioma 2, a ideia de um ser que junta todas elas não é um absurdo lógico, não é um círculo quadrado. A porta, pelo menos, está aberta. Agora o segundo passo, conectar essa divindade com a existência. A prova mostra que a natureza fundamental desse ser, a sua essência, tem que obrigatoriamente incluir a existência necessária. E por quê? Simples. A existência necessária foi definida lá no axioma 5 como uma propriedade positiva. E o ser divino, por definição, tem todas as propriedades positivas. É o pacote completo, não dá para tirar nenhuma peça. E aqui vem o checkmate. É o passo final e o mais poderoso. Na lógica que Gödel usa, um ser cuja natureza é existir necessariamente, não pode, talvez, existir. Se a existência dele é ao menos uma possibilidade, ela se torna uma certeza absoluta em todas as realidades possíveis. A simples possibilidade de um ser necessário já garante a realidade dele. É um salto lógico impressionante. A prova parece perfeita, né? Mas será que era mesmo? A crítica mais pesada que ela recebeu e a solução super moderna para essa crítica é o que a gente vai ver agora. Então, surgiu uma crítica demolidora. Perceberam que os axiomas de Gödel pareciam levar a uma consequência bem esquisita, chamada colapso modal. O que é isso? Basicamente, significava que tudo que é verdade não é só verdade, é necessariamente verdade. Pensa no perigo disso. Acabaria a ideia de acaso, de escolhas, de livre-arbítrio. O universo inteiro seria só um roteiro fixo, pré-determinado. E é aqui que a nossa história de 1000 anos dá um salto para o futuro. Cientistas da computação tiveram uma ideia. E se a gente usar programas de computador, inteligência artificial, para checar cada passo lógico da prova do Gödel? De uma forma totalmente fria e objetiva. E foi o que eles fizeram. Usaram ferramentas com nomes como Lewy e Nitpick para literalmente dissecar a prova. Foi a primeira vez que esse debate, que era puramente filosófico por séculos, virou uma verificação computacional. O que será que as máquinas encontraram? Os resultados foram fascinantes. A IA confirmou que a versão original do Gödel tinha sim uma pequena inconsistência que levava àquele colapso modal. Mas a IA também mostrou que uma versão um pouquinho corrigida da prova é logicamente blindada. Ou seja, se aceitarmos os axiomas, a dedução que leva à conclusão é matematicamente perfeita. Certo, então a lógica da prova foi verificada por computador. Funciona. Mas a grande questão continua. Que ser é esse que aparece no final da prova? É o deus de alguma religião específica? É a natureza? É outra coisa? Para o próprio Gödel, essa prova estava ligada a outra grande obra dele, os Teoremas da Incompletude. Ele achava que a mente humana não era um simples computador, porque a gente consegue entender verdades que um sistema formal não consegue provar. Para ele, a prova ontológica era mais um indício de que a base racional do universo aponta para algo que transcende a matéria, uma espécie de mente cósmica. E no fim, a gente volta ao começo, com uma pergunta. Essa jornada de 1000 anos nos mostra que, se a gente aceitar certas premissas sobre perfeição e existência, a conclusão de que um ser supremo existe é logicamente inevitável. Mas isso nos deixa com a reflexão final sobre o incrível poder e talvez os limites da nossa própria razão para tentar decifrar os grandes mistérios do universo.